que você espera aí desse segundo trimestre, depois de um primeiro tri desastroso, eu diria, né? Acho que vai piorar. E nesse segundo trimestre a expectativa é de uma queda ainda maior. 47% seria nossas previsões, está bem barato. Mas não pegaria a faca caindo, né, nesse momento. Qual seria mais ou menos até onde ela poderia cair? Porque aquela assim, é o preço do apocalipse. Então vamos começar pelo começo, Nishio, já vamos pela bomba. Banco do Brasil. Banco do Brasil. O que você espera aí desse segundo trimestre, depois de um primeiro tri desastroso, eu diria, né? Acho que vai piorar. Infelizmente, o banco vem absorvendo a piora no agro. O agro que começou a dar problema já faz um tempo e veio piorando. Esse ano começou a ter muita recuperação judicial. Empresas que estavam muito alavancadas na plantação de soja e milho no Centro-Oeste. Não são empresas pequenas, são empresas grandes, segundo a próprio Banco do Brasil, e algumas delas entrando em RJ. Né? O preço de soja e milho caiu bastante e isso impacta a receita dessas empresas que provavelmente se alavancaram no ciclo, né? Porque estavam indo muito bem, vários anos de muito crescimento de safra e preço, né? O preço também favoreceu esses plantadores e não estão conseguindo pagar as dívidas agora, e isso implica em inadimplência subindo e a necessidade de provisionamento pelo Banco do Brasil. Tá? Fora isso, o Banco do Brasil também deve estar passando por uma piora, que a gente já vem falando, quem acompanha a gente, vários podcasts, na inadimplência, na piora do ciclo de inadimplência, pessoa jurídica, pessoa física. Com a Selic subindo, isso tem implicações correlacionadas à inflação também subindo, né? E o Selic, para fazer frente a essa inflação que sobe, esses dois fatores fazem com que a inadimplência provavelmente subam, né? E segundo as nossas análises, né, isso demora geralmente 9 meses desde que você começa a subir a Selic. E isso seria por agora, né? Inclusive já passou. Setembro foi o mês que o BC começou a aumentar a Selic. Então, em tese, seria agora no meio do ano. E fora isso, tem a 4966. O que é? É uma nova regra que muda bastante provisionamento de crédito, né, em corrida, provisão em corrida, que você olha o passado e vê quanto que atrasou tal para fazer todo o provisionamento, para estimada, né, para prospectiva. Você tem que provisionar mais olhando o ciclo. E aí a gente sai de um primeiro trimestre de 2025, onde o Banco do Brasil apresentou uma queda de quase 20%, né? Acho que foi até maior do que 20% de queda de lucro ano contra ano. E nesse segundo trimestre a expectativa é de uma queda ainda maior. 47% seria nossas previsões. Aqui a gente está com 5,1 bilhões de reais de lucro, um ROI que cai para 10,9%. Uma base comparativa muito forte, né? Quase 20%. Mais de 20%, né, de ROE no ano passado. Então a gente vem de uma queda de rentabilidade, uma queda de lucro, e isso impacta os múltiplos, tá? Os múltiplos não estão caros não, mesmo ajustando para as nossas estimativas novas, tá barato. Ainda mais se olhar para frente e você conseguir ver uma recuperação que eu acredito que seja mais pontual do que estrutural, no caso do agro. O ano que vem está bem barato, mas não pegaria a faca caindo, né, nesse momento, porque nas nossas projeções o terceiro tri vai ser fraco também, então você vai ter 2 tris muito fracos, para então ter uma melhora que vai se reportar só em quarto tri, né? O terceiro tri só é reportado ao final do ano. Possivelmente uma melhora no quarto tri, que também não vai ser uma melhora completa na nossa visão. Ele não vai voltar um ROI de 20% de repente. Tá? Tem um processo todo, ainda mais que a inadimplência de PJ e PF vão estar subindo e fazendo um pico lá no final do ano, né? Segundo as nossas estimativas. Que assim, parte disso tudo foi fatalidade, mas parte disso tudo poderia ser prevista também, eu acho, pela empresa aí em relação a 4966, né? O Itaú já vinha reportando tudo como perda esperada, né? Acho que era o banco mais preparado para essa virada,
E realmente foi, porque é o único banco que vai rodar com ROI de 20%, acima de 20%, aliás, esse trimestre. Considerando essa nova estimativa de lucro que vocês fizeram, isso implica numa determinada rentabilidade. Sim. Qual seria o price to book justo, ou seja, para ficar mais fácil, qual seria o preço que a ação poderia buscar que precificaria esse cenário pior, essa rentabilidade pior? Por quê? Porque se fala muito da faca caindo, a faca está caindo, a faca está caindo, mas por essa lógica, qual seria mais ou menos até onde ela poderia cair? Por que eu falo isso? Vendo os seus relatórios, relatórios de outras pessoas no Twitter, muita gente está falando que poderia chegar aos 17, baseado nessa lógica da pergunta que eu acabei de fazer. Eu queria saber se esse número faz sentido ou não. Em tese, você está com uma rentabilidade a uma vez book, quer dizer, uma rentabilidade igual ao seu custo de capital, implicaria em você se negociar a uma vez patrimonial, né? Uma vez book. No caso do Banco do Brasil, é um pouco abaixo disso, porque... custo de capital mais alto. Enfim, tem um estatal, né? Tem um desconto. Tem todo um desconto que a gente... que o mercado, não só a gente, é o mercado que impõe nele, e com isso faz com que o seu custo de capital seja maior também, nesse sentido. Então, sempre a gente coloca um pouquinho a mais em relação ao BB. Eu acredito que hoje em dia não esteja seja muito mais protegido, né? Essa questão do agro e tudo mais. O Banco do Brasil tem 400 bilhões só de agro. Né? Um ponto percentual a mais de inadimplência é 4 bilhões, né? Transitando ali pelo seu lucro. Né? Então, isso é muita grana, entendeu? O banco vinha com uma inadimplência quase zero nesse segmento, muito por conta do ciclo, que foi muito bom por vários anos, e agora começa a subir. A gente saiu de 0 e pouquinho para 3 e pouquinho, entendeu? São 3 pontos percentuais, vezes 400 bi, você está falando de um delta de 12 bilhões, né? Então, acho que é mais ou menos nessa ótica que a gente olha. Ele sempre negociou com desconto em relação aos pares, né? Você falou por ser estatal, mas eu acho que num determinado momento, quando você teve a rentabilidade muito boa por conta do agro, acho que também o mercado começou a colocar um desconto a mais pela possibilidade de virada no ciclo. Eu acho que está colocando agora, né? Porque naquela época, assim, ele chegou a bater 0,8 vezes price to book, né? Ainda abaixo. Ele nunca negociou a uma vez nesses últimos 5 anos. Lá atrás acho que já chegou, mas enfim, eu não vejo ele negociando a uma vez tão cedo por conta disso. Eu até estava monitorando esse gráfico que ele traz o desconto relativo de Banco do Brasil em relação aos incumbentes, né, aos outros bancos, e parece que a gente voltou para o menor patamar dos últimos 5 anos. É difícil falar, né, porque a gente, como vocês falaram, a faca caindo, estava fazendo uma conta aqui de 12 bi, se a gente analisar o resultado projetado do primeiro semestre, a gente tem 24 bi no ano, contra uma base de 40, se eu não me engano, que foi 2024. Então, 24 sobre 40, você vai ter 0,6, então dá 40% de queda no contra-ano. As ações já caíram uns 30, talvez desde o pico. Já negociou menos. Já negociou 0,4. 0,4, né? Entendeu? Então, acho que, para responder a sua pergunta, Vitor, 0,4 seria um bom número para... Porra, 0,4 dá quanto isso por preço por ação? É muito baixo. Ele tá negociando a 0,6, vai dar mais uns 10, 20? 10, 15% de queda, né? Entre 10 e 15. Então dá uns 16 reais, mais ou menos. Agora tá sendo... Quanto tá o preço 20, hoje? Tá... 20,20? Vai dar uns 17 reais mesmo. 17 reais. É isso aí. Tá. Seria o pior cenário. Não, viu? Chegamos à mesma conclusão. Não, mas a história é importante. A inteligência por detrás dos números é importante. Em tese, no ciclo normal, ele pode voltar a 0,8, até tocar a uma vez, se for mais recorrente. O preço mágico seria esses 17, mais ou menos. É o meio no-brainer, assim, né? É aquela assim, é o preço do apocalipse. Tudo mais constante, eu não botaria a minha mão no fogo nesse ciclo, eu acho que tem mais para cair, então acho que a tendência é mais fraca, né? Mais de queda. Mas olhando para frente, se realmente o ciclo voltar,
tá negociando a 3,3 vezes lucro Não, de e zero- 2026. 0,4 do book é coisa de empresa quebrada, assim, eu diria assim. É empresa de recuperação. Mas não bateu 0,4, né? Tá 0,6. Não, eu digo assim, se chegar a R$17, assim, é um valuation de empresa quebrada. Eu falo isso porque o seu relatório de prévia, quando é que reporta o resultado? Dia... É a primeira linha do relatório. Dia? 14 de agosto. Dia 14 de agosto é a divulgação do Banco É do no Brasil. último dia da temporada de resultados. Eles botaram lá pra frente porque eles têm também que revisar o guidance. Sim. Lembra que eles Descontinuaram, sim. Então, conversando com eles, eles vão tentar vir com o guidance essa vez.